E o Casagrande, hein, que tá apostando firme que o Corinthians vai conseguir vencer o Palmeiras, apesar do favoritismo do clube. É favorito ao jogo, mas disputa todas as bolas como se fosse uma final de Copa do Mundo. Você vai ver tudo que o Casão falou lá no All Sport, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quer mudar essa safada? Principalmente quando é o lado do Corinthians. O Corinthians consegue se reerguer, conseguiu muitas vezes durante a história se reerguer contra o Palmeiras. Time tá ruim, tá mal, principalmente em 75, o Corinthians era mal, de repente joga o Palmeiras e vence, enfim. Tem essa mística aí. Por que tem essa mística? Porque a rivalidade é enorme. Os dois times se respeitam muito e não importa quem está muito melhor que o outro quando entra em campo. Não importa. Isso eu estou falando na época que dividia a torcida, né? Uhum. Hoje, por exemplo, é uma torcida só. O Corinthians tem toda a força do mundo, a arena lotada, uma torcida que inflama, todo mundo sabe como é que é e tal. E o Palmeiras tem o melhor time, o melhor treinador, tem o melhor momento e é favorito ao jogo. Mas quando você estava perguntando, você falou, eu quero saber a opinião de vocês dois. Nesse jogo, não em todos, mas quando é assim, mata-mata, Corinthians e Palmeiras, eu tenho uma tendência emocional sempre a achar que o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai passar. Quando é jogo normal do campeonato, eu olho, para mim não mexe em nada. Mas chega numa partida como essa aí, você pergunta, quem é favorito? O favorito é o Palmeiras, mas eu acho que o Corinthians vai passar. Sim. Eu acho que o Corinthians vai se classificar. Eu acho. É uma intuição, mas ela tem envolvimento emocional. Não pode levar muito em consideração eu falar que o Corinthians vai se classificar, porque o envolvimento emocional nesse jogo ele pesa também. Mas o Palmeiras é melhor, tem mais time, melhor treinador, vai jogar segunda em casa, só que vai jogar segunda em casa num campo ruim, né? O sintético do Palmeiras está ruim. Por exemplo, se chega lá hoje, o Corinthians ganha de 2-0, por exemplo, 2 gols de diferença, depois lá, quem tem que criar jogadas num campo ruim é pior, é mais fácil para alguém se defender quando está num campo ruim. Então a vantagem para o Corinthians hoje é muito importante. Assim, de 2 gols de diferença, eu acho que 1 gol de diferença é pouco também. Mas 2 gols de diferença, jogando lá no segundo jogo, com todos os jogadores do Palmeiras reclamando daquele gramado, com o treinador reclamando do gramado, o gramado sendo ruim mesmo, gramado sintético, tá? Estando ruim mesmo, quem vai se defender tem vantagem. Ô, Danilo, qual a sua tendência emocional? É óbvio que a arena lotada de corintiano apoiando pode não mexer com o Palmeiras, mas mexe muito com o time do Corinthians. Perfeito. Ele modifica completamente. O time em campo disputa todas as bolas como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque não dá pra ficar indiferente. Não tem como ficar indiferente. O Palmeiras é que tem essa condição de ser frio e vamos jogar. Vamos jogar o jogo, deixa o barulho de fora. Mas para os outros não, entendeu? E assim, eu queria até deixar claro, eu acho que o Corinthians vai classificar, tem um envolvimento emocional, mas eu nunca vi o Palmeiras como inimigo, cara. Eu sempre vi o Palmeiras, desde quando eu aprendi que o Palmeiras era o maior rival, quando eu estava no dente de leite do Corinthians com 10 anos de idade, que passava na TV Tupi, e o treinador era o Cabeção, seu Luiz Moraes, goleiro dos anos 50 e tal, que era Corinthians e você com 10 anos ali, garotinho, ouvindo que tem ganhado o Palmeiras de qualquer jeito, blá, 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 blá. Só que eu nunca vi o Palmeiras como inimigo. Eu tinha uma grande admiração, e tenho uma grande admiração. Sabe por quê? Os primeiros jogadores que foram meus ídolos, sem ser do Corinthians, foram os caras do Palmeiras. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Edu Leivinha, Cesarinei. Foi a primeira escalação que eu gravei e gravo até hoje, depois do Corinthians de 71, que eu amava o Corinthians de 71. Foi aquele da virada, contra o Palmeiras, 4-3 e tal. Então, assim, eu não olho o Palmeiras, não torço contra o Palmeiras, não vejo o Palmeiras como inimigo, muito pelo contrário. Gosto muito e admiro muito a história do Palmeiras. Joguei com um monte de cara de lá, né? Joguei seleção brasileira, joguei. E aí eu jogava futebol de salão, a gente jogava contra também no futebol de salão. E tinha cara do Palmeiras que jogava no mesmo time que eu no futebol de salão. Então eu tenho um envolvimento emocional legal.
com o Palmeiras também. E quase fui jogar lá, ninguém sabe. Quase foi jogar lá? Com 15 anos eu joguei uma Taça São Paulo. A primeira Taça São Paulo que eu joguei, fui um dos artilheiros, foi a revelação da Copa São Paulo. Eu tinha 15 anos e tinha um diretor que eu esqueci o nome. Sempre que eu falo com os caras daquela época do Palmeiras, eles falam, pô, é esse. Eu não lembro o nome dele, Januário, talvez. Bom, ele me chamou, mandou um recado para eu ir, ele queria conversar comigo lá no Parque Antártico, eu fui, eu achei que era futebol de salão, porque eu era campeão paulista, futebol de salão e tal. Eu falei, pô, o Palmeiras quer que eu vou pro futebol de salão. Cheguei lá, ele fez uma proposta para mim, para sair do Corinthians e ir pro Palmeiras, que eu não iria mais jogar no juvenil, eu iria jogar no como chamava? Não era... Como chamava aquele time que tinha separado, que era também profissional? Aspirantes. Eu ia jogar no Aspirantes do Palmeiras, eu ia ganhar uns 10, 15 vezes a mais, isso aí em 78, 79, e eu ia treinar com o profissional, jogar no Aspirante e não ia mais jogar no Juvenil. Ia ganhar uma puta grana. Eu fiquei seduzido por aquilo. Até pensei muito, mas a minha família toda corintiana, eu cresci no Parque São Jorge, eu falei assim, puta, eu vou me sentir mal nessa história. Seu filho jogou no Palmeiras, né? Meu filho jogou no Palmeiras, meu filho jogou na base. Januário D'Alessio, não é? Hã? Januário D'Alessio. Januário D'Alessio, senhorzinho, puta gente boa pra caramba. Ele tomava conta do esporte amador. Figura lendária do Palmeiras. Né? Do Palmeiras. Sim. Ele tomava conta do esporte amador, inclusive do futebol de salão também. Então, assim, eu tenho carinho pelo Palmeiras, não torço contra, não. É que eu sou corintiano, gente. Quem não é palmeirense e corintiano fala que essa rivalidade é de mentirinha, Romeu e Julieta. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians se gosta, tal. Sabe o que eu sinto, Casão? Que tem alguns São Paulinos, sem falar assim, mas que os caras gostariam de estar dentro dessa rivalidade, sabe? É possível. Não, e tem outra, vamos lá. Esse jogo, Corinthians e Palmeiras, para qualquer um dos dois lados, ele muda a trajetória do futuro de jogadores. Muda a trajetória. Sim. Por exemplo, eu vou pegar Vitor Roque. Tá jogando bem, mas se cobra gol, não fez tanto gol assim, não valeu, não valeu quanto o dinheiro, o valor que da compra, blá, 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 blá. O cara vai lá, mete 2 gols nesse jogo, acabou essa história e ele deslancha. Quer um exemplo ao contrário agora? O Rios foi vendido por 30 milhões de euros pro Benfica. Ele é super marcado pelos 2 erros que ele tem. Sim, exatamente. O Memphis, não tá tendo uma cobrança incrível do Memphis? O Estevão não saiu daqui com... Exatamente, não fez gol em clássico. O Estevão era, acho que até um pouco mais amplo, né? Tipo, grandes jogos, mas ele faz um gol em geral, contra o Palmeiras, o Memphis está sendo cobrado. Isso. Né? Se o Memphis decidir o jogo... Cara, o Memphis até agora só subiu na bola, então, né? Contra o Palmeiras. Se ele fizer 2 gols, um gol em cada jogo e decidir o negócio, acabou. Que é virou ídolo outro do exemplo, Corinthians. Marcelinho, ídolo gigantesco do Corinthians. Marcado demais porque errou o pênalti. O meu caso... em 82 eu voltei da Caldense, tinha 18 anos, fui jogando, estreiei com 4 gols numa partida. Quando chegou no Paulista, tinha uma conversa no Corinthians que eles estavam precisando, eles iam contratar um centroavante mais experiente do que eu. Cara da base, 18 anos, só não vai segurar a onda, tal. E chegou Corinthians e Palmeiras no domingo, foi 5-1, eu fiz 3 gols. Aos 38, 39 e 41. Em 4 minutos eu fiz 3 gols. Cara, dali em diante, nunca mais se falou em outro centroavante no Corinthians enquanto eu estive lá. Então muda a história do jogador. Bom, e